Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje a gente vai falar de um tema muito importante da história da arte. Vamos falar sobre o neoclassicismo e vamos falar aqui do seu contexto histórico e também das suas características. Gente, o neoclassicismo é uma corrente artística que surge ali num momento histórico muito importante. Nós estamos na crise do antigo regime, nós estamos ali com um profundo questionamento sobre o absolutismo, sobre o mercantilismo, sobre essa sociedade que ainda era estamental, baseada no nascimento, e um questionamento sobre a intolerância religiosa. Nós estamos numa fase de transição da história, gente. E quem vai dar os componentes ideológicos para essa transição é a filosofia iluminista, pregando ali o uso da razão para explicar os fenômenos sociais e naturais, defendendo ali o empirismo como forma de investigação para o conhecimento, a defesa da igualdade civil, destruindo ali, dilapidando essa sociedade estamental, e também a defesa da liberdade econômica com o fisiocratismo, com o liberalismo, da liberdade política, como Montesquieu defendendo, por exemplo, a tripartição dos poderes, com a liberdade religiosa, com leis de tolerância. A ideia aqui, gente, é que a intolerância religiosa, o absolutismo, não obscureçam a busca do conhecimento. Gente, do que nós estamos falando aqui? Das revoluções burguesas. Revolução Francesa, principalmente no caso do neoclassicismo, mas também independência dos Estados Unidos, movimentos constitucionais na Península Itálica, movimentos constitucionais na Confederação Germânica. É um momento de mudança, pessoal, é um momento de ascensão da burguesia, é um momento ali de destruição dos resquícios do feudalismo, de destruição do antigo regime. E a arte, pessoal, ela tem tudo a ver com esse período. Então, o neoclassicismo ele se insere na segunda metade do século XVIII e é uma reação, galera, a dois movimentos artísticos que personificam essa ideia da intolerância religiosa, do absolutismo, do antigo regime. Então, é uma reação no campo artístico ao barroco, ao maneirismo e ao rococó principalmente, que é aquela arte aristocrática, aquela arte frívola, né? Que é extremamente decorativa e mostra aquela vida da nobreza. Aqui, pessoal, nós temos uma retomada dos valores greco-romanos, nós temos uma enorme valorização do Renascimento. Então, aquela ideia, gente, de copiar a natureza, aquela ideia do realismo, de seguir ali valores como medida, proporção, simetria, ordem, limpidez, voltam a ser muito forte. Vale lembrar que você tem que sempre pensar no neoclassicismo, gente, como uma escola artística que visa garantir a legitimação dessa ascensão da burguesia. Então a arte, galera, é um instrumento político. Então a gente vai ter sempre temas heróicos, temas ali de valorização do Estado, da pátria, da valorização do país, ok? Na pintura, gente, nós temos grandes nomes, né? Vou destacar aqui para vocês, ó, o Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, pessoal, viveu na época da Revolução Francesa, foi membro ali, participou dessa revolução, vai promover a união ali entre o culto da natureza, né, e a tradição clássica, vai se transformar depois no retratista oficial da corte na época napoleônica, onde você ainda tem a ascensão da burguesia. Nós temos aqui, gente, com a Revolução Francesa, com a Era Napoleônica, a criação ali, a fundação de escolas artísticas. É o início do que nós chamamos de academicismo. Gente, essas escolas artísticas, elas são patrocinadas pelo Estado. Então, óbvio que a arte é um instrumento político. Afinal, se o Estado está patrocinando essas escolas, está pagando esses pintores, está encomendando ali obras a esses artistas, essas obras têm que refletir ali a ideologia desses estados que estão promovendo esses investimentos. A gente pode destacar, por exemplo, para vocês, ó, o Juramento dos Horácios. Quadro fantástico aqui do Jacques-Louis David, extremamente simples, né? Aqui você tem um tema mitológico sendo retratado. De um lado, aliás, nesse quadro nós temos ali a representação da guerra entre Roma e Alba Longa, disputavam ali domínios da parte central da Península Itálica, lá na Antiguidade, né? Segundo essa história. Mas os romanos e a população,
cidade de Alba Longa, sabiam ali que se fossem num confronto direto com todos os seus soldados, mesmo quem vencesse a batalha sairia enfraquecido e poderia ser dominado por outros povos. Então ficou decidido ali que 3 irmãos por Roma e 3 irmãos por Alba Longa lutariam e quem sobrevivesse venceria a batalha, venceria a guerra. Do lado dos romanos nós temos os irmãos Horácio e do lado de Alba Longa os irmãos Curiácios. Aqui na cena, pessoal, você tem os 3 irmãos fazendo ali o juramento, né, com o seu pai, que está segurando as espadas, e ao fundo, pessoal, você tem ali mulheres e uma criança. A vitória foi dos romanos, só sobrou o irmão menor ali dos romanos, dos Horácios. No fundo você tem a Camila chorando desesperada ali de branco, né, se consolando ali com uma outra mulher. Camila, que era noiva de um dos Curiácios que acabou morrendo nessa batalha. O irmão que sobreviveu dos Horácios aqui, ele não pensou 2 vezes quando viu a irmã chorando por conta ali de um inimigo de Roma, sacou a sua espada e matou a própria irmã. No julgamento por fratricídio, o pai defendeu o filho, dizendo o quê? Que Roma está acima dos interesses pessoais. Com essa história, gente, você consegue perceber perfeitamente a valorização do quê, gente? Da pátria, do Estado, ok? Percebem quanto é representativo aqui o neoclassicismo, então, para a formação desses governos? Ó, esse outro quadro aqui do Jacques-Louis David, a morte de Marat, também é muito simbólico, né? Marat, pessoal, era um jacobino, era um jornalista, tinha um jornal chamado Amigo do Povo. Esse jornal, gente, fazia denúncias ali referentes aos possíveis traidores da Revolução Francesa e acabava contribuindo ali para as execuções na fase do terror da Revolução Francesa, onde nós tivemos milhares de pessoas decapitadas na guilhotina por serem consideradas traidoras. Marat acabou sendo assassinado por uma girondina que dizia ali estar passando por dificuldades e que tinha uma lista também de inimigo dos franceses. Essa girondina acaba dando uma facada no Marat. Aqui o Jacques-Louis David, gente, ele faz uma representação fantástica do Marat. Ele está em sua banheira. Marat tomava muitos banhos medicinais, porque na época da monarquia, do absolutismo, ele precisava fugir do governo do Luís XVI e ficava escondido nos esgotos e aí contraiu uma doença de pele, então ele tomava banhos medicinais com muitas vezes por semana. Ele está segurando uma carta. Nessa carta, gente, ele está pedindo ajuda para essa girondina que foi assassiná-lo, né? Pedindo uma pensão a ela, mostrar o quanto ele é bom. E se você olhar a imagem, pessoal, Marat está disposto de uma forma muito parecida com a Pietà lá do Michelangelo. Então você vê o Marat sendo transformado num mártir da Revolução. Olha o papel da arte aqui, como é fenomenal também. E o outro quadro que eu destaco para vocês, gente, do Marat, é a coroação do Napoleão. 1804, ato muito simbólico, porque o Napoleão convida o Papa para sua coroação, mas ao invés de permitir que o Papa coloque a coroa em sua cabeça, Napoleão toma essa coroa e se autocoroa, simbolizando ali que o Estado está acima de tudo, inclusive da própria religião. Galera, perceberam quantos componentes políticos nós temos aqui? Tranquilo? Outro nome que eu posso destacar para vocês é o Ingres, discípulo do Marat. Aqui você tem uma representação de um mito também, né? O Édipo e a Esfinge. Édipo que venceu a Esfinge ao decifrar ali o seu enigma, né? Que perguntava o quê? O que de dia andava de 4 pernas, na hora do almoço andava com 2 e à noite andava com 3. O próprio homem. Foi também um retratista do Napoleão, ó, você está vendo aqui a pintura do Napoleão, né, e toda a sua glória. O neoclassicismo, pessoal, na arquitetura também vai ser muito importante, sempre inspirado aí em modelos greco-romanos, renascentistas, né? Vale lembrar que no começo do século XIX nós vamos ter ali o início das escavações na região onde hoje a gente tem Pompeia e Herculano, lá no sul da Itália, e isso vai servir de modelo para esses grandes arquitetos. Obras que a gente pode destacar: Panteão Nacional na França, o Arco do Triunfo também, lá em Paris. Panteão e o Arco do Triunfo são em Paris. Capitólio nos Estados Unidos, Portal de Brandemburgo lá na região de Berlim e o Teatro alla Scala lá em Milão. Galera, esse é o neoclassicismo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.